Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Meu nome é André e nós vamos estar criando juntos uma aplicação front-end em Angular para consumir uma API Horse, beleza? Antes de começar, gostaria de agradecer a equipe da Hashload, pelo convite para poder estar aqui trazendo para vocês esse material bem bacana, E eu espero que vocês gostem. Bom, a tratativa dessa palestra, eu criei alguns slides, vocês vão acompanhando comigo, E nesses slides, o objetivo dele é só para introduzir, como que vai ser essa palestra, O que vai conter, quais são os pontos que nós vamos focar. Só que, na verdade, o que nós vamos focar mesmo vai ser na prática, beleza? Essa parte aqui do slide é bem pouquinha. Bom, como eu disse, meu nome é André. Eu sou graduado em Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Sou também pós-graduado em Tecnologia para Aplicações Web. E sou funcionário hoje, trabalho na Fiorelli Software. A Fiorelli Software ela é uma empresa de gestão pública, ela desenvolve sistemas para gestão pública. Ela fica situada na cidade de Balsamo, no estado de São Paulo. E lá eu sou tanto programador Angular quanto Delphi. Bom, como eu estava comentando com vocês, o objetivo dessa palestra, o objetivo desse vídeo é desenvolver uma aplicação web utilizando o Angular, Só que essa aplicação web é uma aplicação bem simples, viu, gente? Assim, o objetivo dela é só contextualizar para vocês, mostrar na prática, como nós conseguimos fazer de forma rápida e simples um CRUD. Esse CRUD ele vai ser só um cadastro de produto, Que vai conter, claro, criação, inserção, edição e deleção de produtos. E para fazer esse CRUD, nós vamos consumir esses dados utilizando uma API feita em Horse, beleza? Então vai ser uma aplicação bem simples, vocês vão ver, só que o intuito dela é a gente mostrar que a gente consegue fazer isso rápido, e de forma bem eficiente. Bom, as tecnologias que nós utilizamos para criar a API, foi o framework do Horse, o BOS como gerenciador de dependências. O BOS foi utilizado para poder gerenciar middlewares dentro do Horse, como Johnson, middleware de Cores. E também utilizamos o banco de dados Firebird, onde vai ser armazenado todos os dados do produto, do cadastro, do código, nome do produto, preço, por exemplo. Das tecnologias utilizadas no front-end, no Angular. Eu, particularmente, vou utilizar aqui no curso o IntelliJ. O IntelliJ, para quem não conhece, é uma ferramenta, como se fosse ali, por exemplo, o VS Code. O VS Code também é uma outra ferramenta muito boa. Só que eu, particularmente, gosto mais do IntelliJ. Já usei muito o VS Code, mas eu, particularmente, gosto mais dele. Se você quiser usar o Sublime, o Atom, pode ficar à vontade também. Mas isso não difere no resultado do nosso sistema. Nós vamos utilizar o Node.js, que é o responsável por criar a ambientação da execução do JavaScript, beleza? Ele que vai fazer todo o nosso ambiente e mostrar para a gente o desenvolvimento da nossa página, ele que vai transpilar os dados que a gente desenvolver na ferramenta e converter ele para que o navegador consiga entender. Vamos utilizar o Angular CLI. O Angular CLI seria como se fosse um facilitador, gente. Esse facilitador é o quê? Ele fosse um pacote cheio de ferramentas que nos ajuda a ter alguns comandos que a gente consiga criar recursos dentro da nossa aplicação do Angular de forma mais fácil, mais rápida. Nós vamos ver como que ele funciona. Na parte visual da nossa aplicação, nós vamos trabalhar com Bootstrap e Material. O Bootstrap, nós vamos focar somente e apenas na parte de estilos, digamos na parte de responsividade, na parte visual mesmo, de fato, como, por exemplo, um botão, uma grid, uma tela, essas coisas específicas, nós vamos utilizar o Material. Beleza? Então, como eu disse, é pouco slide e vamos mais na prática mesmo. Let's do it. Então, eu vou fechar o slide aqui. E, a princípio, como eu estava comentando,
Eu até tenho aqui, né, duas pastas, uma pasta do back-end e uma pasta do front-end. Eu já iniciei os dois projetos, né? O back-end ele já está pronto. Vocês vão ver tá uma estruturinha tudo aqui já, com os arquivos do Boss, já está tudo configurado aqui. Eu tenho uma pasta aqui do DB, que é onde está o nosso banco do Firebird já. E, por exemplo, se eu vim aqui agora na pasta Windows 32, né, debug, vou deixar rodando aqui já a aplicação. Aqui está rodando já o Horse, né? Vou minimizar. Na parte do front, eu tinha comentado com vocês, né, que eu utilizo o IntelliJ, né, como ferramenta de desenvolvimento. Vocês podem usar o que vocês quiserem aí, fiquem à vontade. E um outro ponto era em relação ao Node, né? Eu não vou fazer o passo a passo aqui com vocês de como instalar um, instalar outro, porque senão vai demandar muito tempo, beleza? Futuramente, posteriormente, se vocês se interessarem, né, vocês gostarem desse formato aqui, vocês gostarem desse tipo de conteúdo, pode comentar com a gente que aí talvez a gente traga mais formatos como este, né? E que a gente explique melhor detalhadamente cada parte, entendeu? Mas eu vou dar uma orientação, por exemplo, vocês só virem aqui no Google, né? Digitar Node.js. E o Node não tem mistério também, gente. Você vem aqui, vai pegar seu sistema operacional, por exemplo, Windows, Mac ou Linux, né? Baixar um executável, no caso do Windows. Next, next, next. Pronto, beleza. Você vai instalar o Node junto com o NPM, que é o que a gente vai utilizar para poder gerenciar os pacotes e dependências do Node, na verdade, né? Como se fosse o Boss. Se você tem uma familiaridade em utilizar o Boss como gerenciador de dependências para o Delphi, seria basicamente a mesma lógica, gente. É muito parecido mesmo. Beleza. Agora o que acontece aqui? Eu criei o projeto. Para criar o projeto, na verdade, né, como aqui na pasta do front-end, né? Essa parte do front-end aqui, eu já tenho todos os arquivos aqui que eu já pré-configurei, digamos assim. Mas seria muito simples. Essa pasta aqui é o nosso projeto de fato do Angular, beleza? Mas se caso ela não existisse, se a gente fosse criar ela do zero agora, a partir de agora, era muito simples. Clicar com o botão direito aqui, eu estou utilizando o Git, né? Vou abrir o Git Bash aqui. Mas eu não deixei para fazer aqui na prática porque quando nós inicializamos um novo projeto em Angular, ele vai baixar algumas dependências iniciais, umas dependências do Angular, umas dependências do Commons. E aí demora um pouquinho, ainda para não ficar esse delay no vídeo, né? Eu já deixei pré-preparado, mas o que basicamente eu deixei pré-preparado? Lembra como eu falei para vocês que a gente precisaria instalar o Angular CLI? Que ele fornece para a gente um pacote de ferramentas, né? Que seriam como se fossem facilitadores. Então, beleza. Então, qual que é o intuito? Instalamos o Node, né? Foi lá, deu next, 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 instalou. Então, agora o que nós podemos fazer? Nós podemos vir aqui e fazer npm install, pode ser escrever, né, install, ou se quiser, você pode deixar só o i, né? -g, que você quer instalar essas dependências dentro do seu sistema como uma forma global, você vai utilizar ela em outros projetos, né? Aí você pode colocar @angular/CLI. Eu já tenho instalado, mas se vocês fizerem isso aí, o que acontece? Ele vai instalar o Angular CLI na máquina de vocês, de forma global. Para próximos futuros projetos que vocês forem iniciar, vocês não vão precisar instalar ele novamente, né? Você vai utilizar o mesmo. Fazendo isso, você vai instalar ele e vai passar a ter acesso a uma suíte de recursos para trabalhar com Angular. O que seria essa suíte de recursos? Por exemplo, depois de instalar o Node, você vai conseguir instalar o Angular CLI, e aí agora eu posso criar de fato uma aplicação Angular, beleza? Como que eu criaria? O ng é o sufixo, né, que a gente utiliza para poder acessar essa suíte de comandos, né, do Angular CLI. Então, ng significa que eu vou executar algum comando. Aí eu vou colocar ng new, de novo projeto, no caso, e o nome do meu projeto. Por exemplo, eu coloquei aqui Angular, né? Tracinho Horse. Então, beleza. A partir desse momento, quando eu apertar Enter,
ele vai me fazer algumas perguntas, como, por exemplo, se eu quero utilizar um app routing, que é um roteamento já pré-configurado. Ele vai me perguntar qual é o estilo de CSS que eu quero utilizar no meu projeto, se ele é o CSS comum, né, o tradicional, SS, CSS, e aí por aí vai. Eu vou dar um Enter aqui só para vocês verem mais ou menos. Quando eu clicar aqui, ele vai me fazer a pergunta, tudo mais. Aí beleza. Como eu tinha dito, né, ele fez a pergunta se eu desejo criar, né, um roteamento pré-definido, né. No nosso caso, no nosso projeto, eu coloquei que sim, ele vai criar lá um app routing. E qual era o estilo, né, que nós vamos utilizar, né? No nosso caso, nós vamos utilizar o CSS. Aí quando você clicar aqui no tipo de estilo que você deseja utilizar, automaticamente ele vai começar a baixar todos os componentes, todas as dependências que são necessárias para fazer o Angular funcionar, beleza? Então, isso eu já fiz, né, só para poder adiantar um pouco o processo. A partir do momento que fizer isso, ele vai começar a baixar, e aí terminou de fazer o download, fez ali, né, todo o processo de inicialização e criação do projeto Angular, ele vai criar essa pastinha, e aí dentro dessa pastinha vão ter todos os arquivos necessários para poder utilizar o nosso projeto. Beleza? Então, vamos partir por esse ponto. Agora, já criamos o projeto, aí você vai definir aí qual é a IDE, né, qual é o editor de texto, né, a ferramenta que você vai utilizar para poder programar, sendo ele VS Code, IntelliJ, Sublime e por aí vai, né. No meu caso, eu vou utilizar o IntelliJ mesmo, né? E aí, nesse caso, abrindo aquela pastinha do projeto, vocês vão deparar com a seguinte estrutura, né? Ela vai abrir dessa forma. Aí eu vou explicar mais ou menos por cima o que é cada pasta, o que é vou explicar mais ou menos a estrutura como um todo, né? Por exemplo, vocês depararem aqui com dois tipos de pasta, né? Aí tem uma pasta aqui com a ideia, né, e o VS Code. Cada pasta, né, por exemplo, a ideia ela diz a respeito das configurações da IDE do IntelliJ, né? E o VS Code são os arquivos de configuração do VS Code. A pasta Node Modules vão conter todas as dependências e pacotes que nós instalamos neste projeto, né? Ou seja, tudo que a gente instalar, ele vai criar uma pastinha aqui dentro e vai armazenar o que foi instalado. Por exemplo, tudo isso aqui foi instalado quando nós fizemos o ng-new, nome do projeto. Beleza? E aí, o que nós temos mais aqui? Nós temos uma pasta chamada Source. A pasta Source, ela é onde vai conter todo o contexto do nosso projeto. Dentro dela, nós temos a pasta App, Assets, Environment. A pasta App é onde vai conter as nossas páginas. Nós podemos criar aqui componentes, né, compartilhados com o sistema todo, só com o componente que seja ligado apenas a uma única página, layouts, models, classes e por aí vai. Na pasta Assets, nós podemos utilizar ela para criar CSS específicos, né, tratamentos específicos para determinados lugares, colocar arquivos JavaScript, imagens, para essa finalidade. E o environment seria o local onde nós vamos injetar os locais que vamos fazer referência às APIs, né? É por aqui que nós vamos configurar as APIs que nós vamos utilizar, né? Então, aqui temos o environment para ambiente de desenvolvimento e o environment para ambiente de produção, beleza? Os demais arquivos eu não vou dar muita ênfase para não alongar, né, o vídeo e porque também não é o objetivo da nossa palestra, beleza? O que eu quero dar um pouco mais de foco, né, por exemplo, eu vou dar uma ênfase nesse arquivo chamado package.json. O package.json é um arquivo de configuração onde vai existir todos os recursos que nós instalamos no nosso projeto. Se vocês depararem, aqui no caso já tem o material
E o Bootstrap porque eu já instalei. Lembra que eu comentei com vocês lá no início do vídeo lá? Que os únicos recursos que vamos precisar instalar, no caso, para a nossa aplicação, era o Material, para poder trabalhar com a parte visual, né? Os campos, os botões, as grid. E o Material, o Bootstrap, nós vamos utilizar para poder fazer a parte responsiva, trabalhar com CSS, padding, margin left, margin right e por aí vai. Eu já instalei para poder adiantar um pouco, mas eu posso mostrar para vocês como é simples fazer essa instalação. Por exemplo, caso você queira instalá-lo nesse momento, você pode abrir, né, o seu terminal aí na pasta onde encontra-se, né, o seu projeto, ou caso esteja utilizando o IntelliJ ou o VS Code, você vai ter uma abinha de terminal. Pelo terminal, a gente pode utilizar o seguinte comando para poder fazer a instalação. Por exemplo, se formos instalar o Material e você tiver não me lembro, não me recordo do comando, né? Você pode acessar o site do Material facilmente aqui. Você pesquisa no Google Material Angular, você vai encontrar. E aí ele tem aqui uma documentação muito simples e muito fácil também, viu? Ó, por exemplo, lembra do NG lá que a gente tinha comentado? O NG do Angular CLI? Então, a gente pode utilizar ele como auxílio aqui. Por exemplo, se você copiar esse cara aqui e for lá na nossa ferramenta lá e copiar, automaticamente quando você executar ele, ele vai iniciar a suíte de instalação do NG, né? Que é a suíte de instalação do Angular CLI, né? Aí ele vai te fazer algumas perguntas, né, para poder fazer a instalação do Angular Material. Ele te mostra, né, que você tem alguns temas pré-definidos já pronto, né, se você quiser utilizar. Na nossa aplicação eu estou utilizando esse Deep Purple aqui, mas você pode utilizar qualquer um, o que você tiver interesse. E você pode customizar também. Aqui no caso você pode clicar, ele vai criar alguns arquivos que não possuem o mesmo esquema de cores, né? Mas aí você pode customizar da forma que você quiser. Após isso, ele vai te fazer algumas outras perguntas, como por exemplo, deixa eu selecionar um aqui, vou clicar nesse. Aí ele vai perguntar se você quer utilizar a tipografia de estilos, né? Se você vai utilizar as fontes, né, do Angular Material ou você quer utilizar as suas, né, as suas próprias, né? Aí, no nosso caso, eu deixei que não, né? No caso, eu quero utilizar as nossas mesmo. E a outra pergunta que ele fala é se você quer utilizar animações do Angular Material. No nosso caso também eu disse que não, pelo fato de que nós não vamos ter tempo para poder mostrar essas animações, né? Então, por via das dúvidas eu tirei. Aí, clicando em não aqui, a partir desse momento ele vai começar a instalar, né, o Angular Material na nossa máquina, no nosso projeto. E aí, depois disso, finalizou. O Angular Material está instalado. Eu vou dar um Ctrl C aqui para cancelar, porque já está instalado na minha máquina, no meu projeto, né? Então eu vou cancelar aqui. O outro cara que nós instalamos aqui também é o Bootstrap, né? O Bootstrap é mais simples ainda. O Bootstrap, se você pesquisar no site da NPM lá, você vai encontrar ele facilmente também. E ele te dá um auxílio aqui, né? Como que instala o Bootstrap? NPM install ou i, né? Bootstrap. Você pode copiar aqui, minimizar, vir no terminal, colar e executar. Nesse caso eu não vou executar porque de fato ele já vai instalar no nosso projeto. E como eu já tenho, eu não vou fazer de novo. E após você instalar ele no projeto, ele não vai funcionar. Por quê? Porque nesse momento a gente precisa declarar o import do Bootstrap para reconhecer onde estão os arquivos do Bootstrap, né? Então aqui no nosso projeto, dentro da pasta Source, vou até recolher aqui uns itens, dentro da pasta Source tem um arquivo chamado Styles SCSS. Esse cara aqui, ele é o local onde vão ser definidos os estilos que você quer que toda a aplicação seja atribuída, né? Ou seja, aqui que se você quiser colocar aqui o tamanho da fonte de todo o projeto seja 12 pixels, você pode colocar aqui que em todo lugar ele vai aplicar esse estilo. E aqui o que a gente está fazendo? A gente fez um import aqui do Bootstrap, do recurso que a gente acabou de instalar, querendo dizer que em todo o escopo do nosso projeto a gente vai conseguir acessar
as classes de estilo do Bootstrap para poder fazer uso. Beleza? Muito simples, né? Então, assim, o requisito nosso é ter instalado o Node.js, né? O Angular CLI, o Angular Material e o Bootstrap. Aí acabou. Bom, partindo por esse ponto, já expliquei mais ou menos aqui a estrutura para vocês. Nós criamos o projeto, né? Nós instalamos o Angular Material e o Bootstrap. Então, nós já podemos rodar a nossa aplicação. Se nós quisermos, nós já podemos fazer ela funcionar. Porque, automaticamente, quando criamos um projeto em Angular, ele já vem com algum HTML e CSS para teste, né? E a gente pode executar um comando que se chama ng-serve. O ng-serve ele vai subir a nossa aplicação e a gente vai conseguir carregar ela no nosso navegador. Beleza? Vamos fazer um teste? Aí, beleza, ele já está compilando, né? Aí, beleza, compilou. Aí ele até te gera um link aqui, ó, se você quiser digitar esse link no navegador, ele vai funcionar, né? Eu posso clicar também, automaticamente. Ó, essa aqui é uma página bem simples, né, que é gerada automaticamente quando a gente cria um projeto em Angular, né? Mas já dá para entender que ele já está funcionando, nossa aplicação já está rodando, né? E ele já vem com esse aqui pronto. Bom, e o legal é que como nós já rodamos a aplicação, nossa aplicação já está rodando, nós não precisamos ficar compilando ela várias vezes, entendeu, gente? Então, assim, nós podemos voltar aqui e começar a trabalhar nela de acordo com as alterações que nós formos fazendo, automaticamente ele vai recompilando aqui, né? Então, ele vai atualizando lá no nosso navegador o que a gente fizer. Então, beleza. Então, vamos começar. A primeira coisa que nós podemos fazer nós podemos criar uma navbar, né? Que vai ser o local onde nós vamos colocar lá o item que vai ser o produto, né? Nós vamos clicar nesse produto e aí a partir desse produto ele vai abrir uma tela, uma página, né? Para a gente poder enxergar os produtos que foram cadastrados, né? Então, se nós formos aqui na pastinha app, nós vamos deparar essa seguinte estrutura. Todo componente ele vai ter seu HTML, CSS, talvez um spec, né, que é para arquivo de teste, e o componente de fato, o TS, o nosso TypeScript aqui. O TypeScript é a linguagem interpretada que nós utilizamos para programar utilizando o JavaScript, né? O TypeScript que é o JavaScript orientado a objeto, entendeu? Nós conseguimos programar ele de uma forma muito melhor, mais visual, né? Vocês vão ver que existe uma forma até mais limpa, né, de enxergarmos o código-fonte. Vocês vão ver como funciona isso na prática. Então, aquela pergunta que ele tinha feito, lembra? Se eu desejava, né, que o projeto gerasse para mim o app routing, né? É esse cara aqui, é as nossas rotas, né? Se nós entrarmos aqui, ele já não tem nenhuma rota no momento, né? Nós vamos criar, que de acordo com onde nós formos clicando, nós vamos criar as rotas aqui para ele direcionar a página. O Angular, ele é um sistema, né? É um framework voltado para a criação de recursos para módulos, né? Ou seja, nós podemos criar um recurso que é voltado para um único módulo, mas como a ideia do Angular é você ter recursos que podem ser carregados de acordo com os módulos, né? Nesse caso, como é um sistema bem simples, né? Nós não vamos nos apegar a alguns padrões, né? Como, por exemplo, lazy loading, que é um padrão muito conhecido, que nós podemos carregar componentes sobre demanda, né? Só pode, por mais que a aplicação rode, certos recursos não vão ser carregados, né? É um padrão muito legal, só que nesse contexto aqui nós não vamos utilizar ele. Nós vamos ter um único módulo para carregar toda a aplicação. Beleza? Bom, a princípio, então, se eu abrir aqui esse HTML, é todo aquele contexto que nós vimos lá quando a aplicação compilou, sabe? Então, aqui, ó, tá tudo aqui. Todo aquele HTML lá daquela parte visual, essa parte aqui, ó, toda essa parte visual está dentro desse HTML aqui, juntamente, claro, no caso aqui não tem um CSS, né?
mas a parte de componente, ó, aqui no caso vai aparecer o Angular Horse, né? É o equivalente aqui, né? Angular Horse, né? Então, beleza. Vamos começar a mexer nesse cara. Primeiro, então, para poder começar a montar o nosso CRUD, né? Nosso cadastro de produto, vamos criar um componente separado para podermos fazer a navbar, né? Então, nós vamos clicar com o botão direito aqui e vamos criar uma nova pasta. Essa nossa nova pasta, nós vamos chamar ela de layout. Layout. Aí, beleza. Aqui dentro nós vamos criar, então, o nosso navbar. Existe a forma, né, de você, tanto no IntelliJ como no VS Code e em outras IDEs, né, você utilizar facilitadores, que são recursos de schematics, né? Se clicar com o botão direito aqui, em New, tá vendo? Angular Schematic. São formas práticas de criar componentes e recursos, né? Eu vou utilizar ele para criar, mas antes disso eu vou mostrar para vocês como é possível criar esses recursos também através apenas do terminal, beleza? Se nós abrirmos o terminal aqui, nós podemos criar, eu vou criar um novo terminal aqui, né, porque nós temos uma aplicação que está rodando aqui, eu vou criar mais uma. Aí, beleza. Pensando assim, nossa, mas André, nós vamos criar a parte do navbar toda na mão, né, vai demorar pra caramba, né? Então, assim, aí que tá. Nós temos o Angular Material, ele também possui um schematics, né? Então, nesse schematics, ele tem uma suíte, né, de recursos que já vem pré-prontos, né? Ou seja, fala assim, mas pô, né, então ficou fácil, né? Então, de certa forma, a gente não precisa ficar lembrando de tudo de cabeça, entendeu? Porque o certo mesmo é você saber onde encontrar essa informação e como utilizá-la, né? Então, se nós viermos aqui no Google mesmo e pesquisar, né, schematics, né, Material Angular. No primeiro link aqui mesmo, quando você acessar, vai descendo aqui, ele vai te ensinar como instalar o Angular Material, né? Caso você queira instalar o Angular CDK, se você não tiver instalado. Aí beleza, vamos descendo aqui, aí aqui ó, nesse caso aqui nós queremos fazer um navigation, né? Um sidebar, né? Aquela barra lateral lá. Ou seja, nós podemos pegar esse schematic aqui, ó, que ele vai gerar para a gente praticamente tudo pronto. Vamos copiar esse cara aqui. Se nós formos copiar ele aqui, né? Vamos voltar. Onde nós queremos criar, né? Nós queremos criar dentro da pasta layout, né? Então, eu vou pegar esse cara aqui, para facilitar, ó, eu posso vir, open in, terminal. Nem precisava desse cara aqui, vamos fechar ele. Terminate. Aí, beleza. Vamos copiar, colar, né? Aquele que a gente copiou. Aí, o que ele está falando, né? ng, aquele comando conhecido que nós já vimos, né? Generate, aí, @angular/material, _navigation. Aí o nome da nossa barra lá, né? O nome do nosso componente que vai ser. Vou colocar aqui, side nav. Beleza? Então vamos clicar em Enter e vamos ver o que ele vai fazer. Vamos aguardar um pouco. Aí o que ele vai... Em tese, ele vai criar os arquivos para a gente já pré-definidos com alguns recursos. Ó, se nós formos ver aqui, o que ele fez? Ele criou um HTML, ele criou um arquivo para testes, né? Ele criou um componente de TypeScript, criou um arquivo SCSS e, por fim, é aí que entra aquela jogada que eu falei para vocês do Angular ser modular, né? Ele veio aqui e fez uma alteração no app module, ou seja, ele pegou um recurso do Material e ele precisou utilizar esse módulo para poder acessar os recursos. Então, assim, qualquer recurso que nós formos utilizar dentro do Angular, nós vamos ter que utilizar o módulo dele, né? Nesse caso aqui, nós estamos pegando o módulo do Material e colocando dentro do app module. Estamos dizendo que quando a nossa aplicação carregar, ele vai pegar todos os recursos do match, ó, tá vendo? Match aqui, ó. Esses match são módulos do Material, do Angular Material. Beleza? Então vamos lá. Se nós formos aqui, então, ó, ele criou uma pastinha chamada SideNav e aqui dentro aqueles arquivos que nós falamos, né? A princípio não vamos fazer nenhum teste, né? Então vamos excluir esse cara aqui, não vamos precisar dele.
Vamos fechar esse daqui também. Dentro do SideNav, vamos ver o que tem dentro dele. Ele já criou alguns links, alguns HTMLs ó, já pré-preparados já para a gente poder ver como que seria na situação de um teste, né? Então, beleza. Aqui vamos deixar assim por enquanto. No SideNav, que é a parte do TypeScript, né? Ele já criou alguns comandos aqui também, ó, alguns códigos, que nós não vamos mexer por enquanto. E aí ele tem essa estrutura aqui quando se trata de um componente. Ó. Ele tem um seletor, o template URL e o style URL. O seletor é o nome desse nosso componente. É por ele que nós vamos utilizar para acessar em outros locais. Né? O template URL é um sync, né, que a gente está linkando esse TypeScript com esse HTML, e esse style URL nós estamos linkando este TypeScript com esse CSS. Beleza? Então, o que nós queremos fazer? A nossa ideia agora é fazer com que o nosso SideNav ele fique sempre carregando na página, sem que quando você navegue para outra página, a gente perca esse side, né? Então, ele sempre tem que aparecer. Então, nós vamos pegar esse cara aqui, né? Vamos copiar esse nome aqui. Aí, lá no app HTML, nós não vamos precisar mais disso tudo, né? Que no caso lá é aquilo que apareceu lá. Nós não vamos utilizar esse HTML, né? Então vamos tirar ele fora já. Nós não vamos precisar dele. Vamos excluir. Na parte do CSS já não tem nada, né? Então vamos tirar ele também. Está só ocupando espaço. Não vamos ter testes, né? Também. Não vamos fazer nenhum teste. Aí aqui dentro do App Component, ele está procurando, né, o CSS, então já vamos tirar, não vamos ter, né? Aí aqui na parte do HTML, o que a gente vai fazer? Como nós não vamos escrever muita coisa, nós vamos só chamar, né, o nosso site lá, o SideNav, então não precisamos ter um arquivo HTML. O que nós vamos fazer? Nós vamos tirar esse URL daqui, né, e vamos tirar esse link, né? Nós vamos criar de fato um HTML aqui dentro. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aquele nome seletor, lembra que a gente achou lá quando criou o SideNav? Então, ele vai se tornar uma tag a partir de agora. A partir daqui, nós estamos chamando dentro da nossa aplicação root, né, no nosso app root, que ele é o primeiro a ser carregado na aplicação. Quando a nossa aplicação carregar, carrega para mim o SideNav lá. Só que o que vai ter dentro do meu SideNav? Eu quero que o meu SideNav sempre continue visível. E os próximos conteúdos apareçam dentro do SideNav, né? Então, tem um cara que se chama Router Outlet. Router Outlet. Esse cara aqui é o conteúdo da nossa aplicação. Ou seja, ele é o contexto, né? Toda vez que o outlet for chamado, o Router Outlet, ele vai ser chamado dentro de um contexto da aplicação. Então, quando o app SideNav for chamado, qualquer conteúdo que a gente criar na aplicação, ele vai ser renderizado para dentro do SideNav. Beleza? Só que para isso ainda acontecer, o que nós temos que fazer? Aqui dentro, ó, dentro da parte do HTML do SideNav, ele tem até uma dica aqui, né? Add content aqui. Add content here, né? Ou seja, vou tirar esse comentário aqui e no Angular nós temos uma tag que se chama ngContent. Que significa que quando nós colocarmos uma tag dentro de outra, utilizando o ngContent, ele vai pegar a tag que está dentro da outra e vai renderizar o conteúdo que você passar para ela, certo? Então, beleza. A partir desse momento, é para a gente já poder enxergar lá no navegador, pelo menos o side, para a gente poder ver como está ficando. Vamos ver, ó, se nós abrimos o terminal aqui, né? Cadê o nosso local aqui? Não, deixa eu ver se está dando... Não temos nenhum erro, está compilado com sucesso, né? Então, vamos ver como que está aqui nossa aplicação. Aí, ó. Bom, já não temos mais aquela parte inicial, certo? Já temos aqui ó, o link 1, o link 2, o link 3, o menu. Isso aqui tudo foi gerado lá daquele comando que nós executamos, beleza? E agora, né, vamos começar a moldar, né, criar
o que de fato nós queremos fazer com esse navbar, né? Vamos voltar aqui. Agora nós vamos tirar, né, esses dois links aqui, né? Nós não queremos ele. Vamos colocar aqui produtos, né? E não vamos utilizar um href, né? Nós vamos rotear ele para outro lugar, então vamos utilizar o router link. Quando clicarmos, vamos para outra rota. Vamos colocar aqui produtos, uma rota de produtos que nós vamos criar. Não quero que apareça menu lá em cima, né? Eu quero que apareça Angular e Horse, né? Aí aqui embaixo, vamos tirar aquele spam que está aparecendo lá. E beleza. Vamos ver como ficou. Beleza. Já temos um link aqui para produtos, né? E beleza. É isso aí. Agora vamos começar a desenvolver então a nossa página de produtos, né? Ou seja, quando clicarmos nesse router link aqui, né, que nós criamos de produtos, eu quero que a gente navegue para um outro componente, né, um componente de listagem de produtos. Então, vamos recolher esse cara aqui. Temos o layout. Agora nós vamos criar uma nova pasta aqui que vai ser para as nossas novas páginas que formos criar, né? Então, vai chamar pages, né? Aqui dentro podemos criar outros documentos, né? Aí, como eu tinha comentado com vocês, né? Eu posso utilizar o terminal, né? Para poder criar recursos, né? Mas o Schematics é um cara que eu gosto muito e eu acho muito produtivo. Por exemplo, se eu clicar aqui em novo, né? Aí eu vim aqui em Schematics. O que nós podemos fazer? Nós podemos criar a partir daqui o componente, por exemplo. Ele já te dá aqui uma listagem, né, de tudo que você pode criar. Tipo, o que eu quero fazer? Eu quero criar um componente, né? Então, eu vou clicar aqui em componente. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou criar um product list. Beleza? Então, ele vai criar para mim todos quando a gente cria um componente, né, ele automaticamente vai criar um HTML, um CSS, um arquivo de teste, né? E vamos ver, ó, por exemplo, vamos criar. Beleza, ó, o que ele fez? Ele criou, né, um arquivo HTML, um spec, um TypeScript, um CSS e registrou lá no módulo para a gente, né? Vamos voltar aqui. O que ele fez? Ele criou uma pasta, product list, né? E criou os arquivos. Só que, na verdade, aqui dentro do Product List, nós vamos adicionar outros componentes depois, né? Então, vamos renomear esse cara aqui. Vamos deixar só Product. Beleza? Então, nós temos aqui o HTML, um CSS e o spec vamos tirar, né? Não vamos querer ele agora. Aí, aqui na parte do list, eu até tenho um HTML aqui já adiantado, né, para a gente não perder muito tempo. Eu tenho esse cara aqui, ó. Para a gente não perder muito tempo, eu vou explicar para vocês o que tem aqui. Eu criei uma div, né? Aí aqui entra aquela nossa parte do Bootstrap, né? Eu estou utilizando um padding aqui de 3. Aqui ele vai a altura, né? A altura no top, bottom, left, right. Ele vai colocar 3 pixels para cada lado. Aí aqui nós temos um recurso do Angular Material, né, um Mat Card, né, que ele vai desenhar um card lá pra gente. E aqui nós temos um table, nós temos as colunas aqui, nós temos os botões de ação, né, de edição e deleção. Aqui embaixo nós temos os displayers, né, que nós vamos adicionar quais são as colunas que nós queremos que vão aparecer, né, e um botão de adicionar que vai ser o novo, né, nosso novo. Aí eles estão todos em vermelhinhos porque nós só adicionamos o HTML, né? Ou seja, nós precisamos registrar o módulo responsável do Angular Material para o nosso projeto reconhecer os dados do Material, entendeu? E por que eu falei para vocês que eu gosto muito do IntelliJ, né? Porque ele tem esse facilitador aqui, né? Ele pode importar para a gente daqui mesmo. Ele vai pegar o Matcard Module e vai importar para a gente lá no módulo nosso principal do nosso projeto. De uma forma muito rápida, tá vendo? Por isso que eu digo que nesse caso eu gosto bastante em relação à produção, né? Aí beleza, agora aqui só ficou os nossos métodos e variáveis para serem criados, né? Ou seja,
O que nós podemos fazer aqui agora? Nós podemos criar o nosso módulo, né? A nossa classe que vai ser o módulo. Nossa model, né? Desculpa. Vamos criar uma classe que vai ser a nossa model, que vai ter os dados do produto, né? Então aqui, ó, vamos voltar na pasta app, né? E vamos criar uma nova pasta. Vai chamar model, né? Aí dentro da model, nós podemos criar várias models, dependendo do seu sistema for crescendo, né? Aí você vai criando, né? Model de carro, né? De pessoa, de contribuinte, aí por aí vai. No nosso caso, nós vamos criar, vou vir aqui, aquele schematics, né? Que eu já falei para vocês. Eu quero criar uma classe, né? Qual que é o nome da minha classe? Minha classe chama Product. Aí nós podemos utilizar alguns facilitadores para poder ajudar na criação de determinados componentes, né? Nesse caso aqui, eu já posso adiantar que eu não quero criar o arquivo de teste, entendeu? Ou seja, só para não ter que ficar excluindo depois. Então, isso aqui auxilia a gente a poder criar de forma mais exata o arquivo que a gente quer. Vamos ver o que ele vai fazer aqui agora. Mandei executar, né, para criar a nossa classe. E não queremos criar o nosso arquivo de teste, né? Ó, ele só criou a nossa classe. Se nós viermos aqui agora, temos o product, né? Só que eu costumo deixar as nossas model com um sufixo model aqui, para a gente poder diferenciá-las depois. Isso aqui é mais por gosto mesmo. Não é obrigatório, viu, gente? Beleza. Aí aqui até colocou um model aqui, mas eu vou tirar. Beleza. No nosso cadastro de produto, né, o que nós temos? Nós temos um ID, que ele vai ser numérico, né? Nós temos o nome dele, o name, né, que vai ser uma string. E nós temos o price, né, que é o preço. Nós podemos colocar um number também. Aqui está tudo vermelhinho porque ele está me falando que eu tenho que inicializar essas variáveis, né? Só que neste contexto eu não preciso de inicializar, né? Então eu vou colocar uma exclamação aqui, dizendo que esses valores podem ser em branco, né, em determinada situação. Beleza, criamos a nossa model, né? Vamos fechar ela aqui então já. Aí aqui neste caso, ó, já temos, né, a nossa listagem de produtos, né, já inicializada aqui. O corpo dela já está criado. Aí aqui na table, aqui, que é onde vai aparecer, exibir a listagem dos nossos produtos, ele está pedindo aqui uma variável product, né, que vai ser a variável que vai receber todos os produtos que nós fizermos a requisição no horse, né? Ou seja, agora nós podemos vir aqui, ó, no nosso TypeScript. Esse aqui é a área, né, de criação do nosso TypeScript referente àquele HTML. Então, o que nós podemos fazer? Vamos criar uma variável aqui, né, chamada product, que ela vai ser do tipo product, né, que é aquela model que nós criamos, né, e vamos inicializar ela aqui, né, fazer um new, um product. Beleza? Criamos, né, uma variável e já inicializamos ela. Aqui ele já vai parar de reclamar. Ali eu coloquei products, né? Só que na verdade aqui, desculpa, no caso como vai ser mais de um, né, nós precisamos criar um array deles, né? No caso aqui vai ser um array de products. Nós vamos receber uma lista. Beleza. Vamos ver o que mais precisa aqui. Aqui no caso ele vai listar o código, né? Aí aqui ele vai listar o nome, aqui vai listar o preço. Aí aqui no caso ele está colocando os eventos de clique de edição, né, e de deleção. Eu vou deixar já criado, né? Se eu clicar aqui com o atalho Alt Enter, ele vai me perguntar, né, se eu quero criar um método. Ele vai me criar aqui, ó, para mim. Esse elemento para mim vai ser um product, que é um produto em específico, né? Eu estou querendo editar um produto em específico, que vai ser do tipo product. Vamos copiar esse cara aqui. Ele vai ser, o próximo lá é o delete, né? Delete. Vamos ver aqui, ó. Aí, beleza. Esses caras já estão criados. Aí aqui o displayed columns, ele vai ser o cara responsável
para poder mostrar quais são as colunas que vão estar disponíveis para a gente, certo? Se nós viermos aqui, ó, clicar com Alt e Enter de novo, ele vai perguntar se eu quero criar ele, eu quero criar. Aí o que nós vamos fazer? Como eu vou definir quais são as colunas que devem aparecer. Nesse caso aqui, ele vai ser do tipo string, e eu vou definir, o tipo é um array de strings, né? E eu vou definir quais são os campos que vão aparecer lá. Os campos que eu quero que apareça são o ID, né? Que são os campos que eu tenho na model, né? O ID, o name, o outro é o price, e a outra coluna é a ação. A ação vai ser o botão lá, vai ser uma coluna, né? Para os botões de edição e exclusão. Beleza? Então vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. E tem o onAdd, né? Que é para adicionar. Vamos criar esse método também. Bom, criamos já esse método. Beleza. Agora o que nós precisamos fazer para essa lista de produto aparecer de fato, né? Porque nós só criamos ela, né? Então aqui no nosso App Routing Module, né? Nós temos esses routes, né? Aqui dentro dos routes nós podemos criar várias rotas, né? Nós vamos dizer, no path, né? Quando for acionado a rota produtos, né? Eu quero que automaticamente o meu componente Product List Component seja renderizado. Simples assim. E eu já vou adiante ainda, né? Na verdade, vamos esperar um pouco, porque a gente precisa criar o outro depois para poder fazer a edição, né? Então vamos esperar. Agora vamos ver o que vai retornar para a gente lá. Vamos lá no navegador agora. Beleza? Olha lá, ó. Beleza. Já está querendo tomar forma, né? Eu cliquei aqui, ó, se eu voltar aqui, né? Eu vou tirar o produto, né? Ele não aparece nada. Cliquei, beleza. Tá meio estranho ainda, mas nós vamos arrumar já. Agora o que acontece? Essa grid, né? Ela não está preenchendo todo o espaço. E esse edge aqui, o certo dele, ele vai ficar aqui embaixo. Vamos ajustar isso já agora. Se nós formos lá na nossa Product List, né? O que nós podemos fazer? Nós podemos criar, como nós já temos aqui o arquivo de CSS, né? Nós vamos criar o seguinte. Na tabela lá que nós identificamos, né? A table, ela não está preenchendo o espaço como um todo, né? Então vamos colocar um width aqui, né? De 100%. Vamos preencher tudo lá. E uma outra coisa que eu reparei lá também é que ele está com essa bordinha aqui, né? Eu vou tirar ela, tá vendo? Essa bordinha aqui meio sombreada, eu vou tirar ela porque eu não gosto muito dela. Okay. Shadow None. Beleza. Se formos lá agora, show. Agora só falta esse botão de adicionar, né? Que ele está aqui no canto ainda. Então nós vamos criar um novo aqui e vamos fazer referência àquele cara lá, o FA Button, que é o nome daquele botão. O nome da classe daquele botão. Então nós vamos dizer que o botão dele, vou colocar aqui uns 15 pixels. Beleza. Opa, aqui é M, né? Coloquei. O position dele, eu vou deixar como absolute. E o right, para ele poder ir para a direita, né? Eu vou deixar aqui 20 pixels. Vamos ver se resolveu. Beleza, ainda não. Vamos ver aqui por que ele não foi. Acho que eu escrevi errado aqui, né? Eu coloquei fab button, né? É fab button, né? Aí, beleza. Agora foi. Então, já está começando a criar uma forma, né? Só que agora o que acontece? Quando clicarmos no botão adicionar, nós temos que ir para uma tela para criarmos, né, o cadastro dele, né? De fato. Né? Então, já vamos criar esse componente contendo os campos para poder fazer o cadastro.
Vamos utilizar a mesma lógica. Nós temos aqui a pasta de produto, temos os componentes de listagem, né? Nós vamos criar agora o componente de cadastro, né? Vamos clicar em cima da pasta de produto, né? Vamos acionar o Schematics novamente, clicar em Components, né? Nós vamos criar Product Form dessa vez. Só que aí vamos fazer o seguinte, para que a gente não precise, né, criar uma nova pasta, né? E, obrigatoriamente, quando você criar aqui, ele vai criar uma pasta para esse componente e tudo mais. Nós podemos fazer um flat aqui, que nós queremos dizer que nós queremos utilizar a mesma pasta que a gente estamos a criar somente o arquivo. Nós não queremos criar o arquivo de teste, beleza? E neste caso aqui, eu não quero criar um arquivo CSS. O CSS eu vou colocar ele embutido dentro do próprio componente, né? Então, o tracinho S, né? Eu vou colocar como true aqui. Ou seja, ele não vai criar aquele arquivo de SCSS. A gente vai fazer dentro do próprio componente. Se precisar de mais alguma coisa, a gente vai ajustando então. Vamos dar um Enter para ele criar para a gente dentro da pasta lá. Então, ele criou um HTML e o component só, não criou o CSS. Se a gente vier aqui, então, nós temos o HTML do form e o component do form. Beleza? Então, dentro do HTML do form, já vamos vir aqui. Eu tenho aqui já pronto para poder adiantar também a parte do HTML. Eu vou copiar aqui. É a mesma estruturinha. Tudo isso aqui, se vocês pesquisarem lá na documentação do Angular Material, tudo em relação a Match Form Field, Match Label, essas coisas aqui, tudo é facilmente encontrado. Na verdade, eu peguei de lá, viu? Aí ele está falando, né? Ó, o Match Form aqui, ó, ele não tem um módulo dele no nosso projeto. Vamos adicionar. Ele vai falar, ó, qual que é o módulo que você quer utilizar? É o Match Form Field Module. É esse cara aqui. Tem o Match Input também. Vamos adicionar ele. O NG Module, esse NG Model, né, na verdade, é o que a gente fala de bind, né? Ou seja, aqui no caso é o que se trata do nosso campo em si, né? O campo ele vai receber uma variável. Esse NG Model ele vai ser o responsável por pegar o valor da variável e mostrar para você na tela, né? E automaticamente, caso você faça alguma modificação na tela, ele vai pegar o que você alterou e vai inserir nessa sua variável. É isso que ele faz, beleza? Vamos fazer o import dele também. Beleza. Então agora o que nós temos aqui? Nós temos uma div, né, para poder criar o espaçamento. Nós temos um card, né? Aí nós temos um campo para o nome. Nós temos um campo para o preço. E nós temos dois botões, um para salvar e um para cancelar. Aí que ele está reclamando da variável product, né? Então vamos vir aqui e já vamos criar ela. No product form, vamos vir aqui. Vamos criar aqui product, que vai ser do tipo product, que é a nossa model lá, né? Nós já vamos inicializá-la também. Beleza. Aí aqui, ele já até parou de dar erro aqui, né? Acho que aqui eu coloquei errado lá, né? Vamos só certificar. Coloquei price, né? Pronto, beleza. Vamos ver o que falta aqui agora. Ele está falando, né, do botão salvar e cancelar, né? Vamos criar um botão de salvar e um botão de cancelar. Beleza? Essa parte aqui a gente não criou, né? Então eu vou tirar esse CSS. Não, vamos deixar esse CSS por enquanto aqui, que nós vamos, na verdade, utilizar ele embutido aqui. Porque aparentemente, quando nós formos criar aqui, o estilo ainda vai ficar um pouco errado e a gente vai ter que fazer na mão. Bom, aparentemente, então, nesse ponto, nós só, da mesma forma que antes, nós só criamos, né, a parte do componente, né? O que nós podemos fazer agora é fazer esse componente aparecer, né? Nós precisamos listar ele, criar uma rota para ele, para que ele possa aparecer. Vamos lá no App Routing novamente, né? Nós vamos fazer o seguinte, vamos criar mais uma rota aqui. Vamos criar um path, né? Nesse path, nós queremos dizer o quê? Quando for produtos, né?
barra form, eu quero que esse componente seja listado, né? Quando isso indica que eu vou fazer um cadastro. Então, eu quero que apareça para mim o product form component. Beleza? E outra ainda, quando formos editar, né, eu quero também que ele seja utilizado, né? Vou pegar o path aqui, pegar o component, vamos colocar o path aqui, vai ser produtos, né, barra form, barra o ID que nós queremos alterar. E aqui nós temos o component, né, que vai ser novamente o product form component. Beleza, o nosso roteamento já está pronto. Aqui a gente não vai mexer mais. Vamos fechar ele. Esse cara aqui também a gente não vai precisar mais. Esse cara também não. Beleza. Na parte aqui agora, para a gente poder chamar aquele cara lá, nós vamos na nossa lista de produtos, né? No TypeScript da nossa lista. E quando clicarmos em adicionar, né? A gente vai ter que navegar até aquele componente. Para fazer essa navegação, nós vamos utilizar duas services, né? Que as services nós podemos injetar ela dentro do construtor dos nossos componentes. E essa service se chama o seguinte, é private, né? Ela se chama router, né? Que é de roteamento, né? Esse cara aqui. Esse router, na hora que nós clicarmos em add, nós vamos pegar aqui o this.router.navigate. Beleza? Aí aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos navegar até a rota form. Só que o que acontece? Se nós fizermos apenas isso, a rota form não existe, né? Nós vamos querer adicionar esse path de form no diretório que já existe, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos precisar de mais uma service aqui, né? Vamos injetar mais uma aqui, que vai ser o private route só, que vai ser o activate route. Activated route. Ou seja, nós vamos fazer o seguinte, a partir do momento que nós clicarmos, nós vamos navegar até a rota form, só que a partir da rota que nós estivermos, né? Então, relative to this.route, que é a rota que nós estamos no momento, beleza? Então, quando clicarmos aqui, é para lá que nós vamos. E para poder já ficar dinâmico, né, no nosso product form aqui, quando clicarmos em cancelar, vamos voltar, né? Vamos pegar e vamos voltar para a tela de produtos. Ou seja, quando viermos aqui, vamos instanciar aqui também, né? Injetar, fazer um private router, né? Router. Aí aqui no cancelar, vamos pegar o this.router.navigate e vamos navegar até a lista de produtos. Como nós não temos nenhum path adicional, nós vamos só navegar até lá, né? Porque ele vai listar novamente para a gente os produtos. Vamos ver se isso já está funcionando, né? Se eu clicar no mais aqui, ele já veio para o form. Se eu clicar em cancelar, ele veio para a listagem. Só que, né, o nosso form está meio bugado aqui, né? Nós precisamos ajustar esse cara. Vamos ajustar esse cara logo então. Vamos até o form então. Nessa parte do form aqui, nós vamos ter que só fazer os nossos campos serem preenchidos por completo, né? Até deixei aqui o styles, ou seja, quando a gente for utilizar esse cara aqui, ó, vou criar uma classe aqui, match form, né? Ou seja, quando tiver essa classe chamada match form, eu quero que preencha tudo, né? O tamanho seja 100%. E no botão também, que ele não está completando lá, né? Ele está pequeno, não está preenchendo todo o espaço. Nós vamos criar aqui um button math.
beleza? E ele também vai ter o mesmo tamanho, né? Widget 100%. Beleza? Então aqui, ó, vamos copiar esse cara aqui. Vamos vir até aqui. Já está até aqui, já eu tinha definido já, né? Então, beleza, show, 100%. Vamos voltar então lá para a nossa página web, vamos ver como que vai estar agora. Show de bola. Já está preenchendo toda a parte dos campos e já temos preenchendo toda a parte dos botões. Se eu clicar em cancelar aqui, nós voltamos. Se eu clicar aqui, nós estamos aqui. Show de bola. Então agora vamos fazer de fato a parte de cadastrar, né? Só que a parte de cadastrar nós precisamos definir alguns critérios, né? Lembra que eu estava falando com vocês da parte do environment? Então, da parte do environment nós precisamos definir qual é a nossa API, né? Então vamos lá até na parte do environment para a gente poder conseguir comunicar com a parte do host, né? Ou seja, nós podemos vir até aqui e vamos colocar aqui API host, né? É o nome, pode ser qualquer nome, mas eu coloquei aqui só para poder ficar mais fácil identificar. Aí vai ser HTTP, né? //localhost 2.9000. Deixa eu colocar uma vírgula aqui, né? Beleza. Esse aqui é o caminho base para a gente poder comunicar com a API do host, né? Beleza, vamos salvar aqui e vamos fechar. Agora, para a parte de cadastrar, nós precisamos ter uma service nossa também, para poder fazer essa comunicação direta com a environment, né? Isso é um padrão, né? E é uma forma que eu acho que é a mais fácil e mais prática também para quem vai começar e quem vai entender agora. Nós vamos clicar com o botão direito, vamos criar uma service utilizando o Angular Schematic também. Vamos vir aqui até em Service, vamos criar um chamado Product, né? Product. Não vamos criar o arquivo teste também, e aí beleza. A service não precisa de um módulo, então automaticamente ela vai criar só dentro da pasta onde nós estivermos utilizando. Beleza, ele criou aqui pra gente já. Para facilitar, eu já deixei também aqui pré-preparada, né, para ganhar um tempo, né? Então o que nós temos aqui? Eu vou copiar os métodos já. São esses, eu criei aqui, ó, um list, um product by ID, um post, um put e um delete. Aqui o que acontece? Para você fazer requisições no Angular, você utiliza esse cara chamado HTTP Client, né? Ele é o responsável por ter todos os recursos de fazer o get, o post e o put. Eles já estão basicamente prontos, né? E quando se trata de requisições no Angular, nós precisamos utilizar um recurso chamado Observables, né? Ele vai fazer uma requisição, ele vai aguardar até que esse dado venha até a API, né? Retorne, transmita, né, o resultado para o front, aí ele vai, se inscreve nesse canal e manda para a gente os dados para a gente que possa exibir na parte do front. Então nós vamos utilizar esse Observable. Nós temos a nossa moda, né? Eu vou importar ela também, nossa moda de product. Nós vamos importar o environment também, que é o environment de desenvolvimento. Aí beleza, nós temos uma listagem, um product by ID, né? Que é para poder encontrar um produto. Nós temos um post, nós temos o put, né? Passando o by ID e o corpo do que foi editado. E nós temos um delete, né, que vai passar qual que é o ID do produto que queremos excluir. A única questão agora é que quando utilizamos o HTTP Client no Angular, nós temos que fazer o import manual de um módulo no nosso sistema. E esse módulo se chama HTTP Client Module, porque ele não é importado automaticamente. Nós temos que vir aqui então no App Module, na parte de imports, nós colocamos uma vírgula aqui no final e vamos adicionar ele, esse HTTP Client Module, né? Beleza, então aqui está ok já. Já criamos a nossa service, né? Agora vamos de fato tentar cadastrar um produto, né? Para a gente poder conseguir fazer a listagem depois.
Então, beleza. Na parte do form aqui, então, nós já temos o botão salvar, né? E o botão cancelar. Para facilitar também, eu já deixei preparado aqui para a gente não perder muito tempo, né? Na parte do salvar, eu tenho esse cara aqui, que é que acontece. Aqui, o Product ID, ele vai ser a nossa model, né? É onde a gente tem os dados. E aí, o que acontece? A gente precisa fazer uma requisição para poder popular esse Product ID, né? Então, o ngOnInit é o primeiro estado onde esse componente vai ser carregado. Eu tenho aqui já adiantado também, eu vou colocar aqui. Quando esse componente form for carregado, automaticamente o que a gente vai fazer? A gente vai verificar se existe um ID na rota, né, para saber se a gente está editando ou indo cadastrar um produto, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos injetar aqui também aquele route, né? Nós vamos vir aqui, private, route, activate, route, activated route. Beleza. Então, aqui a gente já consegue saber se na rota tem algum ID. E aí, o que nós vamos fazer? Nós criamos aquela service de produto onde contém os dados para poder fazer as requisições, né? Vamos injetar ela aqui também. Product Service, né? Que é do tipo Product Service. Beleza. Então, aqui ó, nós temos um Product by ID, que ele vai pegar, caso seja um ID, né? Ele automaticamente vai popular a nossa model com os dados da requisição. Caso não, é porque nós estamos querendo fazer o cadastro, né, de um produto. E a lógica é basicamente essa quando nós queremos salvar, né? Se tem alguma coisa no Product ID, é porque, né, esse registro está sendo alterado. Se não tiver, ele vai fazer um post. Isso aqui é um operador ternário, né? Ou seja, se tiver o ID, faz um put, né? Se não tiver, faz um post. É basicamente isso. Então, beleza. A partir desse momento, o nosso produto já vai estar sendo cadastrado. Só que nós não vamos estar conseguindo enxergar isso ainda, né? Então, vamos lá na parte de listagem para a gente poder conseguir fazer a listagem, né? Para a gente conseguir enxergar os produtos chegando, né? Por exemplo, na parte aqui de listagem de produtos também, eu tenho aqui já definido já um exemplo. No onInit aqui eu tenho um método e esse método chama um outro método, né? Que é o Product List. Nós vamos injetar também esse cara aqui, né? O Product List, né? O Product Service, desculpa. Product Service. Product Service, beleza. Coloquei errado aqui. This Product Service. O que ele está falando aqui? Opa, esqueci aqui. Private, né? Private. Beleza. Aí aqui no caso, quando o nosso componente de listagem for carregado, ele vai chamar esse método, ele vai fazer uma requisição aqui, né, que dentro do nosso list tem esse get aqui, que vai buscar um array de produtos na API Horse nesse endpoint, certo? Aí ele vai pegar o resultado que ele encontrar, ele vai passar para o nosso array de produtos, lembra? Que aqui, ó, dentro desse product aqui, ele está dentro daquela table nossa lá, né? Essa aqui. Na nossa table aqui tem um data source que está esperando aquele array de produtos. Beleza? Então, em tese, agora é para estar listando e cadastrando os nossos produtos, né? Vamos fazer um teste? Vamos abrir lá. Beleza? Não temos nenhum, né? Vamos cadastrar um. Vou colocar aqui. Teste, preço, 1, 2, 3. Vamos mandar salvar. Olha lá. Beleza. Ele já está cadastrando e está listando. Vamos pegar mais um aqui, colocar abacaxi. 1, 2, 3. Beleza, ele já está cadastrando. Agora o que nós precisamos fazer é a parte de edição e exclusão, né? Então vamos voltar lá.
Na parte de edição e exclusão, é bem simples também. Eu tenho aqui já definido aqui só para ganhar um tempinho, né? Para a gente não perder muito tempo. Eu vou colocar aqui. O que ele vai fazer? Na edição, nós vamos, como já temos o router já injetado no nosso construtor, nós vamos navegar até a rota, o path form, né? Só que vamos passar o ID do item que acabamos de clicar e vamos navegar relativamente, né, para não perdermos a rota, na rota que nós estamos, né? É basicamente isso. Só que o que acontece? Quando chegar lá no form, lembra que a gente implementou lá, ó, esse route snapshot aqui? Então, ele vai verificar se na rota tem um ID. Tem um ID? Então ele faz a requisição, pega os dados desse produto com esse ID e agora a nossa model vai carregar automaticamente porque como aqui nós temos uma model aqui, ó, ele vai pegar os dados da requisição e vai passar para a model. No nosso HTML, lá onde tem os nossos campos, nós temos o ngModel aqui, né, ó, onde está fazendo um bind com aquela variável lá que nós estamos passando na requisição. Então, se nós voltarmos aqui, ó, o edit vai fazer isso e o delete é mais simples ainda, né? Ele vai fazer simplesmente uma requisição passando o código do registro que a gente acabou de clicar e ele vai chamar novamente a rotina de listagem, né, que é essa aqui, porque ele vai excluir e automaticamente a gente já vai chamar o get de novo. Vamos ver isso como funciona, está tudo funcionando certinho. Beleza, se eu clicar aqui no editar, ele está editando aqui, ó, estou no ID 8, né, o produto teste, né, vou cancelar, o registro 9, eu vou clicar em editar, ele colocou 9 ali, abacaxi, eu vou colocar abacaxi 1, 2, 3, vamos salvar, beleza, salvou. Então, pessoal, basicamente era isso que eu queria mostrar para vocês, foi até um pouco rápido, né, porque por conta do tempo, a gente tenta agilizar um pouco mais, mas eu queria mostrar para vocês o quão simples é e o quão prático é para poder construir uma aplicação em Angular e quão eficiente e rápido é a gente conseguir fazer uma requisição para uma API feita em Horse, beleza? Então é isso aí, pessoal. Essa era a ideia que eu queria passar para vocês. Se vocês gostarem, se vocês acharem interessante esse formato, né, do material, a gente pode trazer com uma forma mais detalhada, né, explicando o que componente é, o que é um componente, o que é uma service, por que eu estou fazendo essa requisição. Ou seja, a gente pode ver isso depois com mais calma e com mais detalhes, né? Então, pessoal, por hora é isso. Eu gostaria de agradecer bastante a atenção de vocês. Obrigado pela presença de quem está assistindo. E eu espero que vocês... Minhas redes sociais estão aí, né? Meu e-mail está aí, o meu GitHub, o meu LinkedIn. Esse projeto eu vou deixar lá no meu GitHub, se vocês quiserem dar uma olhada lá. Eu vou deixar lá todos os fontes, tanto da parte da API, quanto da parte do front, né? Aí se vocês quiserem, podem baixar lá, dar uma olhada. Vai ter o meu contato aí, podem me contatar se vocês tiverem alguma dúvida. Então é isso aí, pessoal. Valeu, muito obrigado. Falou!